Ela estava muito irritada e ele tentava explicar a qualquer custo o que realmente estava tentando fazer quando fora surpreendido por ela. Lívia, eu estava tentando ver o seu colar melhor, não foi maldade! Você é um tarado doido! Vai que me deu alguma droga alucinógena! Eu vi uns cogumelos no banco que você estava sentado ontem! Aquele fantasma, no mínimo, era um efeito de droga! Lívia, não fantasie as coisas, o que você viu eu também vi! Dá o seu colar, deixe-me mostrar algo. Ela puxou o cordão, tirou do pescoço ainda desconfiada, deu na mão dele. Ele olhou e apontou. Veja isso. Provavelmente é o sobrenome da sua família. E aqui na lateral, bem na bordinha, olha. Pingete Números. Esse colar tem mais ou menos uns 100 anos quase. Você sabia? Aquela explicação do colar foi bem satisfatória e plausível para Lívia. O colar pertenceu à sua bisavó por parte de pai. Foi dado pelo seu bisavô, mas daquele detalhe até aquela data ela nunca havia visto. Lívia, repare isso. Ele desabotoou a camisa. Mostrou um colar muito parecido, porém havia uma estrela de Davi. Essa é uma herança da minha família. Eu guardo como uma recordação daqueles que morreram até que isso chegasse às minhas mãos. E esse anel? É devolução de alguma bela dama da revista? Não, Lívia. Esse anel pertenceu à minha avó, que morreu durante a Segunda Guerra em uma câmara de gás em Auschwitz. Ela estava noiva e não conseguiu se casar e viver o amor. E por que correr o risco levando um anel consigo? Isso é uma joia. Minha avó disse que o amor é uma loucura e que pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. E esse anel representa o meu coração. Por isso devemos estar preparados para viver o amor, para que não morramos sem ter a chance de ter a quem entregar o coração, como a minha tia Magritte e a minha avó. O menino desabotoou novamente a camisa, olhou para a moça e sorriu. Lívia continuava querendo se distanciar daquele homem, ora sensível demais, como um chorão, e ora homem, estranho e sábio. Naquele instante, o sol começava a brotar entre os vitrais da janela e eles tinham muita tarefa de exploração pela frente. Os planos eram ir até a capela próxima do cemitério durante a noite. Estranhamente parecia estar brilhando durante o fato com a pequena aparição. Aquela era a capela de Santa Dímpna, cercada de cruzes, envolta a mistérios, perto e dentro de um cemitério. Chegando na capela, após uma longa caminhada, nas estradadelas semi-asfaltadas e esburacadas que direcionavam por dentro de um cemitério, cortejos fúnebres provavelmente passaram por lá solitários. Eles abriram a porta e se depararam com uma bela igreja toda dourada. Repare esse altar! Que coisa linda! Lívia, detalhe do início do século. Provavelmente ele se inaugurou junto com esse lugar. Todo de ouro, tenho certeza. O altar tinha uma santa em volta. Com certeza Santa Dímpna. Ele era de madeira de pé com azulejos portugueses, todos ao redor harmoniosamente ao lado de umas janelas baixas com vitrais que contavam a história da padroeira da igreja. Os azulejos contavam toda a via sacra de Jesus. 200 fotos
eram tiradas por Andrada. Realmente, por fora essa igreja parecia cair aos pedaços, mas aqui por dentro parece um palácio. Lívia foi interrompida por uma voz frágil que saía por trás do confessionário e revelava um homem idoso, calvo, meio barrigudo, com uma batina clássica preta e um colarinho arredondado e um enorme chapelão. Deo finita est quia potenti siderenominos in angoli. A casa de Deus não pode cair, pois foi construída pela pedra angular. Era Padre Teófilo. Lívia se assustou. Eles gelaram quando a voz ecoava pela igreja e novamente falava. O que traz vocês a esta casa de oração? Nós somos repórteres e viemos falar sobre a história deste lugar, padre. Sou o Padre Teófilo. Presido esta capela há mais ou menos uns 50 anos. Já perdi até as contas. Se é sobre a história desse lugar que querem saber, estão no lugar certo. Desde mortos até vivos que passaram por aqui. Desculpe, padre, mas não foi comunicada que existia um padre em exercício nessa paróquia. Pra falar a verdade, só vimos as luzes se mexendo e viemos investigar, mas talvez encontrar documentos. Não imaginava sua existência nesse local. Minha senhorita, teoricamente eu não existo. A igreja e o governo me excluíram há muitos anos. Quando comecei a falar das pessoas sendo queimadas em tambores e latões e outras que pareciam mortas diariamente por conta do frio deste local. Contudo, em que posso ajudar os jovens mancebos? Sua ajuda será de grande valia. Se tiver documentos e histórias para contar, pode começar. O padre os levou para um quartinho cheio de armários empoeirados. Com dificuldade, pegou alguns livros e cadernos de capas pretas. Aqui estão o Diário dos Mortos. Isto vai ajudar vocês a terem noção da barbaridade deste lugar. Desculpe, padre, mas mortos? O que seria isso? Sim, senhor. Mortos são aqueles não registrados por meios oficiais,
pessoas nascidas sem direitos e registros, pessoas que morreram antes de qualquer outra inscrição. O Diário dos Mortos é o livro das dores das pessoas desaparecidas, daquelas que deveriam ser extintas silenciosamente como nasceram. Biografias curtas, como não tinha como expressar algo sobre pessoas que não deviam ter expressão alguma, criei este arquivo, o Diário dos Mortos. É isso que vocês precisam documentar. O único registro dos irregistráveis. O padre, com as mãos levemente trêmulas, não parecia tão velho, mas entregava em suas mãos uma responsabilidade de muitos anos. Eram os livros e diários escritos à mão. Todos estavam empoeirados e com as folhas amareladas, dezenas de datas e nomes. Explicou: há muitos anos eu escondi, pois a religiosa carmelita que cuidava dessas instalações não queria deixar postas coisas que fizessem com que outros pensassem que ela não era tão bondosa assim. Com zelo, sendo zelosas, como era o lema delas. Nos livros, ele relatava datas de nascimento dentro da instituição. Algumas entradas e saídas, Lívia ficou assustada ao saber que aquilo revelava uma máfia de estupros dentro do hospital psiquiátrico, todos impunes, mortes suspeitas, sumiços aleatórios. Havia nascimento de crianças de pacientes loucas, às quais o padre colocava supostamente o nome de quem suspeitava ser o pai. Um nome aparecia e outros apenas traços o transfiguravam. Meu Deus, Andrada! Aqui era um pedaço do inferno. Finalmente, Andrada perguntou sobre a tal Gumersinda e Isabelle. O padre gaguejou, respirou fundo, desconversou e um cheiro de fumaça começou a invadir o local. O capelão levantou-se e disse, encerrando qualquer conversa: eu estou agradecido pelo gracioso momento de vossa companhia, mas eu tenho que limpar alguns dutos de ventilação da igreja. Aqui está um calor, não sentem? A qualquer momento pode tudo pegar fogo. Madeira e vela não se combinam muito bem. A eletricidade não chegou nesta igreja. Preciso também reparar aquela infiltração ali do canto direito, do lado do oratório. Essa igreja não faz isso sozinha, como já não há mais interesse em nada dela. Estamos livres de reformas há décadas. Levem com mercês, usem à vontade. O que querem saber, se existiu, está aí. E se não existiu, pouco provável que eu venha a saber. Só peço uma coisa: quando terminarem de usar o livro, não o tirem daqui. Que ele permaneça nessas instalações, sobre o solo do sanatório. Ok? Passar bem. O padre deixou os dois repórteres e entrou em um quarto. Parecia procurar a fonte daquela fumaça. Provavelmente alguma vela queimou demais. Balbuciava pelos cantos enquanto os nossos dois repórteres seguiam rumo à porta, um pouco constrangidos. Saíram daquela igreja, da Santa dos Loucos, com as roupas cheirando a fumaça. A caminhada rumo ao dormitório era de mais ou menos uns 500 metros. Eles seguiam rumo a uma macieira e tentavam assimilar tudo o que ouviam do padre. Em meio às cruzes, vários dizeres em latim. Lívia, a princípio, caminhou por entre elas e os nomes, uma no meio de todas, era grande, preta, e haviam escrito: Obis Corpus
ubis passem habebitis. No meio do túmulo só poderia ser de alguém muito religiosa. Agora olhava adiante e via pássaros e o silêncio ao redor de tudo. Era muito insano e sem sentido. Finalmente sentou-se ao lado do rapaz. Pegou um dos livros, folheou várias páginas, lendo superficialmente e disse: Andrada, o que houve aqui foi um massacre. Segundo os relatos do padre Teófilo, milhares de almas foram mortas, abusadas, surradas e maltratadas, enfim, encobertas pelo governo e pela igreja que deveria protegê-las. Um minuto, Lívia. Ele estende a mão no ar. Veja isso. Enquanto ela falava, olhava as anotações. Ele apontou um nome, e um dos cadernos descrevia Isabelle de Paula, nascida nos átrios deste hospital colônia localizado em Barbacena, Estados Unidos do Brasil. Filha de mãe desconhecida, parto feito pela reverenda Madre Gumercinda aos anos da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Isabelle realmente existiu. Vamos ver no livro, para ver se ela saiu daqui ou morreu, ou se existe alguma referência além dessa, a Madre. Não havia mais nada a respeito de Isabelle.